Se na psicanálise o Freud nos ensina que prazer está associado à descarga, redução de tensão, e desprazer está associado ao aumento de tensão, como é que o Freud vai explicar, por exemplo, a excitação sexual que os seres humanos sentem como prazerosa? Então, há um aumento de tensão ali, porque é uma excitação, mas o sentimento é de prazer. E como é que ele vai explicar o masoquismo, que é também um aumento de tensão, porque vem dor, então aumento de tensão do aparelho psíquico, mas no masoquismo aquela dor é experimentada com prazer. Bom, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que o Freud nunca encontrou uma explicação clara e precisa para entender como é que se associa o sentimento de prazer às quantidades de excitação. Espera aí, nem tudo está perdido na psicanálise. Em primeiro lugar, nós temos grandes evidências que uma quantidade esmagadora de casos há uma associação direta, experimental, de que quando se reduz a tensão, o sujeito experimenta prazer. E que quando aumenta a tensão, o sujeito experimenta desprazer. Mas também é verdade que existem algumas situações que parecem divergir dessa observação, o que demonstra que o problema do prazer é muito mais complexo. O problema do prazer no tocante ao sentimento que o sujeito tem referente aos aumentos e reduções de tensão é muito mais complexo, envolve provavelmente outras variáveis que o próprio Freud nunca conseguiu precisar e determinar. Mas para a gente vasculhar essa história rapidamente, vamos começar do início de tudo. Existe um projeto do Freud, um texto que ele nunca publicou, que só foi conhecido póstumamente. E ele não publica porque ele abandona esse texto por entender que a teoria que ele começava a desenvolver carecia de mais conhecimentos da medicina, da biologia, para que aquele texto pudesse ser desenvolvido. Ele tinha uma grande ambição. O Freud, ele queria encontrar uma base etiológica para explicar as neuroses a partir da materialidade cerebral. Então, existe um texto chamado Projeto para uma Psicologia Científica, de 1895, onde o Freud tenta criar uma economia, dar uma explicação sobre economia psíquica a partir de uma base neuronal, rumando na tentativa de encontrar uma base etiológica para as neuroses a partir dessa dinâmica neuronal. Mas, como eu disse, é, na época, carecia de mais conhecimento da medicina, da biologia, para conseguir fazer essa ligação. Então, ele vai abandonar esse texto. Mas esse texto é muito curioso, porque algumas coisas interessantes aparecem ali. Nesse texto é a primeira vez que aparece o princípio do prazer, o princípio de realidade, o princípio de constância, o princípio de inércia. É a primeira vez que aparece a palavra ego, e curiosamente, ego, naquele texto, era o conjunto de neurônios que visa impedir a descarga imediata do aparelho psíquico. Justamente porque existe um outro texto do Freud, um texto pequeno, de 5 páginas, chamado Formulações sobre o Funcionamento dos Dois Princípios Psíquicos. É um texto de 1911, onde o Freud vai deixar claro que ele compreende que o princípio de realidade é uma aquisição tardia filogeneticamente na nossa espécie. Lembra vocês, filogenético é aquilo que é relativo à espécie, ao desenvolvimento da espécie. Então, o que que Freud está dizendo? Que ele imagina que os seres dos quais nós descendemos na nossa filogenia, né, dentro de uma teoria darwiniana, os seres que nos deram origens, em algum momento eram seres que só possuíam ali o inconsciente. Ou seja, eles recebiam estímulos e respondiam imediatamente na tentativa de descarregar esses estímulos. Tanto que nesse texto de 1895, o primeiro que eu mencionava, Projeto para uma Psicologia Científica, ou também conhecido como Projeto de 1895, o Freud vai começar a construir a ideia do aparelho psíquico como um conjunto de neurônios,
A semelhança do estímulo-resposta, aquele estímulo que você dá uma pancadinha com o martelo no joelho de alguém num determinado nervo e o joelho faz a perna levantar. Então você tem um estímulo e uma resposta imediata. O Freud imagina que os seres dos quais descendemos, em algum momento, eles eram regidos exclusivamente por esse estímulo-resposta. Tinha o estímulo, eles descarregavam imediatamente, porque o Freud imagina que o inconsciente, regido pelo princípio do prazer, quer descarregar imediatamente toda e qualquer tensão que chegue nele. Tardiamente, as espécies foram evoluindo de maneira a ter partes desse psiquismo que vão tentar reter a descarga. Por que que vão tentar reter a descarga? Justamente porque imagine, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo. Imagine que isso aqui é um ser, que toda vez que ele ganha uma pancada, ele faz isso e retorna. Ganha pancada, faz isso e retorna. Imagine que está passando uma lancha aqui com a hélice dela e vai passar, alguém dá uma pancada aqui, eu estico a hélice, passa e pruf. Pronto, acabou de matar esse ser. Então, o psiquismo que se adaptou melhor ao ambiente, teve mais probabilidade de longevidade, é um psiquismo que leva em conta as condições do mundo, que não responde a qualquer estímulo que recebe, que tenta se organizar para fazer as descargas nos momentos mais adequados, que preservam a integridade e a sobrevivência daquele ser. Isso Freud vai discutir nesse texto sobre o funcionamento dos dois princípios psíquicos, formulações sobre o funcionamento dos dois princípios psíquicos de 1911, mostrando que a aquisição do princípio de realidade, ou seja, uma certa aderência, uma certa organização em relação ao mundo e às interdições do mundo, que vão preservar a vida daquele ser, é uma aquisição tardia. Por isso, lá, voltando ao texto de 1895, Projeto para uma Psicologia Científica, o Freud vai dizer que existe um conjunto de neurônios chamado ego, que vão tentar reter essas descargas imediatas exigidas por um outro conjunto de neurônios do cérebro. Então, o ego era um conjunto de neurônios que visava reter a descarga imediata, que se contrapunha ao princípio do prazer. Uma contraposição que não é um antagonismo, porque não é que os neurônios ego quisessem impedir a descarga, eles apenas retinham essa descarga até o momento mais adequado, onde essa descarga realmente pudesse ser eficaz, sem trazer nenhum desprazer, de preferência, e preservando a integridade do indivíduo. Essa teoria ele vai abandonar completamente, ela vai se complexificando, ela vai se enrolando, ela não vai dando conta de muitas coisas, e por isso mesmo Freud nunca publicou esse texto. Mas o que fica daí é uma herança para o funcionamento do ego na psicanálise. O ego é a instância que está sob a égide do princípio de realidade. Melhor dizendo, como já dizia o Freud no texto Além do Princípio do Prazer, perdão, no texto Ego e o Id, de 1923, se não me falha a memória, o eu não é senhor na sua própria morada. Porque o eu tem que ficar atendendo às exigências do inconsciente, às exigências do superego, e acatar as interdições do mundo, ou seja, se submeter ao princípio de realidade. Então, desde 1895, desde antes do período psicanalítico, no período pré-psicanalítico, o ego já nasce com essa função de se submeter, ou de negociar, melhor dizendo, com as interdições da realidade. Tá bom. Então você vê que essa história do prazer em Freud vem de muito tempo, né? E aí, nos desenvolvimentos da psicanálise, o Freud começa então ali a organizar muito bem o que é o princípio do prazer, o que é o princípio de realidade, o princípio do prazer sendo uma exigência dos processos primários, querendo a descarga mais rápida e eficaz possível imediatamente, e o princípio de realidade sendo aquele princípio que regula essa descarga a partir das interdições do mundo para favorecer uma descarga realmente a mais eficaz possível. Mas, nesse momento da teoria, o Freud estaria relacionando prazer e desprazer, as sensações de prazer e desprazer, exclusivamente a aumentos e reduções de tensão. Mas o próprio Freud vai começar a compreender
que tá, isso não explica tudo, porque a gente tem masoquismo, que é um aumento de tensão que as pessoas experimentam como prazer. Nós temos ali as excitações sexuais, que são experimentadas como prazerosas pela maioria dos seres humanos, mas que também remetem a um aumento de tensão. Então Freud começa a perceber o seguinte, caramba, essa história de prazer é mais complicada do que eu imaginava. Tanto que no texto, além do princípio do prazer, quando ele vai fazer a mudança da primeira para a segunda teoria pulsional, ele vai tentar ali flertar com outras ideias para explicar a questão das sensações de prazer. Ele vai dizer, essa hipótese de trabalho que nós temos, diz o Freud, de que o prazer e o desprazer estão associados a aumentos e reduções de tensão, não é o suficiente. Talvez alguma coisa na modulação, né, no período de tempo em que o aumento de tensão e redução de tensão acontece. Ele vai falar sobre uma teoria do Fechner, que seria que o prazer e o desprazer estariam associados a certos limiares, então que entre uma determinada faixa ali de aumento ou redução de tensão são outras coisas que estão em jogo para determinar se o prazer vai ser, perdão, se o aumento de tensão e se a redução de tensão vão ser sentidos como prazerosos ou desprazerosos. Enfim, o Freud ele vai admitir que ele não tem a resposta, não tem a solução para isso. E aí uma outra coisa que eu aproveito para chamar atenção é a diferença entre sentimentos e afetos. Afeto em psicanálise é aquilo que aparece na sensorialidade do seu corpo. Então é esquenta, esfria, dói, aperta, formiga, treme, calafrios. Aquilo que você sente na sensorialidade do seu corpo são os afetos. Esses afetos têm um substrato cognitivo que a gente chama de sentimentos. Por exemplo, eu estou com raiva. Como é que eu sei que eu estou com raiva? Se você pergunta isso para um paciente, é muito curioso, né? Como é que você sabe que você está com raiva? Ele fica assustado, porque eu estou com raiva. Porque se fazem algo que eu não gosto, me irrita, eu fico com raiva. Tá, mas como é que você aprendeu a qualificar isso? Tem a ver com um conjunto de sensações no corpo. Isso varia de pessoa para pessoa, mas na média, né? O corpo esquenta, o corpo treme, e aí quando esquenta e treme, eu sabe que eu estou com raiva. Só que a gente faz isso tão automaticamente que a gente não percebe. A gente já sai nomeando sem saber muito bem o que está acontecendo. E isso, inclusive, dificulta as nossas experimentações a respeito do entendimento do prazer e desprazer. Porque nas narrativas e nas nossas próprias percepções tem muita coisa que a gente faz sem perceber. Muita coisa que a gente sente, nomeia, sem saber exatamente as origens. Isso claramente dificulta bastante os estudos sobre como é que algo do aumento ou redução de tensão, de fato, se ligam aos sentimentos de prazer e desprazer. Só para dar um spoiler, porque eu não gravei esse vídeo para dar essas respostas, porque elas vão exigir vídeos à parte, em breve a gente grava. A resposta do masoquismo no viés freudiano tem a ver com a pulsão de morte, e está num texto chamado Problema Econômico do Masoquismo, onde, só para dar um spoiler, ele vai dizer que o que explica o masoquismo é que a pulsão de morte ela vai se ligar à libido para ser ejetada no mundo. Mas tem sempre uma parcela da pulsão de morte que sobra no ego, no eu. Isso explicaria um certo masoquismo primário, um masoquismo primitivo, se quisermos assim chamar. Bom, quanto à questão do prazer sexual, eu tenho minhas ideias próprias sobre isso, mas esse não é o vídeo apropriado para a gente discutir. Eu acho que isso caberia mais um debate aberto, né? Porque não é uma ideia que eu tenho fechada sobre isso, mas eu tenho lá as minhas ilações também. Mas o mais importante é dizer para você, até hoje, o problema do prazer em psicanálise está em aberto. Temos algumas considerações, temos algumas ideias, mas até hoje ele é um problema. Se você gosta de vídeos como esse, segue a gente aqui no nosso canal, vá conhecer o nosso canal do WhatsApp, onde a gente oferece orientações diárias todos os dias sobre teoria psicanalítica, sobre prática e manejo clínico. Na descrição desse vídeo tem o link do canal, no comentário fixado tem o link do canal do WhatsApp. E você também pode conhecer a nossa plataforma, que é uma assinatura que a gente tem aqui com 8 cursos,
curso de manejo clínico, enfim. Você pode conhecer aqui também, está na nossa descrição o link do nosso site oficial dessa assinatura. Também está nos comentários fixados aqui do post. Tá bom, gente? Aqui do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.